professores! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para gravar mais uma prela da Escola Bíblica Dominical. E como eu sempre falo, é um prazer saber que você está aí do outro ladinho nos assistindo. E olha só como eu estou hoje. Hoje eu resolvi apresentar a aula assim, bem sentada, bem tranquila. Mas sabe por que disso? Porque agora o nosso cenário ele tá diferente. Então eu queria mostrar ele um pouquinho para vocês. Vocês lembram esse nosso espaço aqui onde eu estou? Era aqui que a gente gravava as aulas antigamente. Era nesse quadrado aqui que nós gravávamos as aulas. Porém, o nosso estúdio ele foi ampliado e eu quero mostrar para você. Daí, topa conhecer o estúdio com a gente? Conhecer aqui a nossa extensão, porque agora a gente pode criar várias coisas, porque nós temos bastante espaço. Então, vamos lá? Olha só, aqui vai ficar agora o meu quadro. Lembra que o meu quadro ali era pequenininho, pico-ruxinho? Agora, olha o tamanho desse quadro, gente. É o sonho de todo professor. Então, olha só a extensão. Vamos contar comigo os passos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peraí, tem alguém dodói aqui? Deixa eu passar. 8, 9 passos. Olha, deixa eu passar de novo que tem um dodói aqui. Opa! Olha só, professores, que legal, que amplo que ficou o nosso estúdio, com bastante espaço para a gente poder apresentar as nossas prelas para vocês. Claro que ainda falta algumas arrumações, algumas decorações, mas na medida que vai ficando pronto, vai ficando maravilhoso. E tudo isso para fazer sempre o melhor para você que está nos assistindo. Então, professores, deixa eu lembrar aqui um recadinho do nosso diretor que eu já estava esquecendo. As pré-aulas sempre iam ao ar aos domingos, às 9 da manhã. Porém, o nosso diretor achou melhor estar antecipando essas aulas, até para você ter mais tempo, para estar assistindo as suas aulas e se programando. Então, as nossas aulas agora elas vão ao ar todo sábado, às 9 horas da manhã. E é claro que a gente está lá contando com a sua companhia. Então, já pega aí os seus contatos, divulga essa notícia, já manda o link das aulas aí para os grupos dos professores e vai ser uma bênção. E voltamos aqui para a nossa aula. Hoje nós temos por título Jesus cura o paralítico do tanque. Já estamos na aula de número 8. Nossa, professores, eu estava aqui folheando a lição e nós já estamos na aula de número 8. Como está passando rápido esse trimestre, né? Já estamos chegando na metade do ano. Olha que incrível, né? Como os tempos estão sendo abreviados, que rápido, né? Parece que foi ontem que a gente estava aqui postando a primeira aula da ovelhinha e já estamos na aula de número 8. Então, o que essa aula nos espera? Vamos lá! O texto bíblico se encontra em João. Esse texto você só vai encontrar no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 18. E quais são os objetivos dessa aula? O que os nossos pico-ruxos eles precisam entender na nossa aula e gravar, guardar lá dentro do seu coraçãozinho? Eles precisam crer que Jesus se importa conosco. Olha, o nosso amigo, ele está sempre cuidando de nós. Ai, professores, a forma com que você aborda os assuntos, isso cativa os seus alunos. Então, sempre está falando, crianças, Jesus se importa conosco. O seu amor é tão grande, tão grande, tão grande. E quando a gente está triste, ele se importa, ele está ali sempre procurando nos ajudar. Porque ele é todo poderoso e ele nos ama. Pensa que sim, que a gente é qualquer um. Não, nós somos filho do Altíssimo. Pode ser que tem pessoas que não gostam da gente, que acha isso, que acha aquilo, mas o Deus que criou o céu e a terra nos ama, desculpa. E ele se importa conosco, assim como se importou com o homem da nossa história. Quem será esse homem? Que história que será essa? Então, professores, é uma história que não é muito contada para criança, né? A gente sempre vê tantas histórias, porém essa, até aqui, em 4 anos de lição que eu estou gravando, é a primeira vez que a gente está abordando esse assunto. Então, a criança talvez não conheça e ela vai ficar ali toda atenta. Que paralítico é esse? Que homem é esse? Que história é essa?
E o que as crianças têm que aprender, né? Além de saber que Jesus ele se importa conosco, elas precisam explicar, né? Nós precisamos explicar que devemos ser agradecidos a Deus por tudo que Ele faz por nós. Ele se importa conosco e agora a gente tem que agradecê-lo por esse amor tão grandioso na nossa vida. E eu já iria ali, tá, dessa abordagem com as crianças, claro, iria orar com elas, falar desse grande amor, desse Deus maravilhoso, né? Ia falar, crianças, quem já orou hoje, quem já falou com o Papai do Céu? Eu sempre falo, sempre abordo assim com as minhas crianças, né? Às vezes a gente passa um dia tão corrido, não é assim? Acorda, vai para a escola, ou vem da escola, tem atividade, mas também tem aquele tempinho que a gente tira para estar brincando, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e às vezes o dia passa e a gente se esqueceu de falar com Jesus, mas agora é uma oportunidade. Então vamos falar com Ele, vamos fechar os nossos olhinhos. Então, professores, sempre aborde assim, faça esse momento da oração um momento prazeroso, né? Eu sempre faço isso com as minhas crianças, até agora estava dando aula para eles na minha última aula, eu falei, gente, vamos lá, vamos se exercitar para fazer uma oração. E vamos lá abrir um braço. Agora vamos abrir o outro. Vamos em câmera lenta. Vamos abrir o braço bem. Ai, olha, o amor de Deus é tão grande pela nossa vida. Mas o que a gente vai fazer? Agora vamos fechar um olho. E agora a gente vai botar a mão bem devagarzinho. Vamos juntar a mãozinha, vamos. E ali eles fazem. E eles ficam tão contentes, tão animados. E agora vamos com a outra mãozinha em câmera lenta. Vamos juntar os dedinhos, vamos lá. E agora os pezinhos também. Vamos ficar com o corpo reto, bem certinho, para fazer uma oração bem linda para o nosso Papai do Céu. Nossa, eles ficam todo faceiro. Então, assim, já é um momento descontraído. Então, ali a gente já começa a orar e faço aquela oração bem simples na linguagem da criança. E é sempre uma bênção. Então, depois de estar fazendo a oração com eles, a gente pode estar cantando um corinho. Ali a liturgia toda da sua aula, vai chegar o momento da sua história bíblica. Então, o que eu faria? Eu contaria, né, crianças? A gente aprendeu ali, eu comecei a aula falando para vocês do amor desse Deus que Ele é tão grande. Que Ele é tão grande e que Ele se importa com a gente. Ele cuida de nós, não é assim? Ele cuida de vocês? Conta pra Pro. Ele cuida de vocês aí em casa, professores? Ele cuida de tudo, não cuida? Por mais que às vezes a gente não vê Deus trabalhar, mas Ele está agindo. Então eu trabalharia, né, abordaria as crianças assim, crianças. E Deus, Ele é tão bom que enviou Jesus na terra. E Jesus, Ele é tão maravilhoso que quem tinha pessoas, né, com necessidade, Jesus estava pronto para estender as mãos e ajudar, curar, fazer um milagre. Porque Ele não é o filho do Papai do Céu? Hein? Ele não é o filho do Papai do Céu e Ele pode todas as coisas? Para Ele nada é impossível. Então, a nossa história vai contar que Jesus, olha que bonitinho, ai que simpático. Jesus, Ele estava indo para uma cidade chamada Jerusalém. E ele ia participar de uma festa. Só porque as cidades antigamente, elas eram rodeadas por muros, era uma proteção da cidade. E nessa cidade tinha várias entradas, várias portas, e Jesus entrou por uma dessas portas, né? Jesus ia entrar por uma dessas portas. Só que tinha um tanque, olha só, crianças, vocês estão vendo aqui, ó, era uma piscina. Ela foi construída porque ali tinha águas, né? Águas naturais. Ela foi construída até para ter um reservatório de água. O pessoal ali poderia se banhar e tudo, várias coisas eram, né? Utilizado aquele tanque. Então, o que eles fizeram? Vamos entender aqui o projeto da Pro. E eles fizeram um tanque em volta ali daquela água. E eles fizeram tipo um varandão. E nesse varandão tinha 5 portas, 5 entradas, 5 colunas, vamos supor, né? E as pessoas ficavam ali. Só porque tinha uma crença naquela época que de vez em quando, não se sabe o tempo exato, que um anjo, Deus enviava um anjo, o anjo descia e ele agitava aquelas águas. Quando ele agitava aquelas águas, que as águas começavam a se mexer, a primeira pessoa que entrasse dentro daquele tanque, ele era curado de qualquer enfermidade. Então, isso gerou muitos doentes que ficavam em volta daquele tanque, esperando o momento que o anjo ia lá e agitava aquelas águas. Nossa, que diferente, né?
Pois é, então isso acontecia. E tinha um homem que já fazia 38 anos que ele estava paralítico, ele estava dodói, ele tinha deficiência, né? Ele não conseguia andar. E ele estava ali esperando o momento que o anjo agitasse as águas e ele iria chegar e ia se jogar dentro da água para receber a cura. Porém, como ele era paralítico, ele tinha essa certa deficiência, né? Ele tinha esse certo problema, deficiência, esse problema que quando ele ia chegar perto do tanque, outra pessoa já ia na frente dele e nunca dava para ele lá entrar dentro daquele tanque quando as águas eram agitadas. Ah, mas você pode estar pensando assim, mas por que ele não ficava então ali já do ladinho do tanque? Mas porque certamente aquele paralítico ficou por muitos dias e meses ali do ladinho do tanque. Porém, não é assim tão simples, né, crianças? Porque a pessoa não sabe o momento que as águas eram agitadas. Às vezes a água poderia ser agitada quando o paralítico tinha que estar fazendo outra coisa, né? Teria às vezes estar na sua casa ou alguma outra coisa, ou até, né, ter que sair um pouquinho. Ele não poderia ficar 24 horas por dia na beira da água, né? Ele precisava se alimentar, fazer as suas necessidades, então não tinha como ele estar sempre ali em volta da água. Então, sempre que a água era agitada, ele até tentava, mas ele não conseguia e outra pessoa ia na frente dele. Mas Jesus, sabendo de tudo isso, Jesus ia para onde mesmo? Para Jerusalém. Então, Jesus passou por aquele lugar. E ele viu ali o paralítico deitado. E ele começou a conversar com aquele paralítico. E ele começou a contar para Jesus tudo isso que a gente escutou agora, que ele não conseguia entrar dentro da água, porque quando a água era agitada, outra pessoa entrava no lugar dele. Aí Jesus, como ele é tão bondoso, tão misericordioso, Jesus mandou o paralítico se levantar. O paralítico ficou curado, crianças, ele se levantou, Jesus mandou ele pegar a sua cama e mandou ele ir embora. Então, olha o poder do nosso Deus, olha o que Deus faz. Jesus, ele é tão poderoso que não precisou o paralítico ir lá passar por todo aquele processo da água. Não, Jesus pegou a sua própria palavra, pegou e disse, levanta-te, toma a tua cama e vai embora. Então, olha como Deus faz. Aquele paralítico estava esperando o milagre das águas, porém Jesus chegou lá, porque Jesus, ele é o nosso milagre. Então, ele não precisou daquele processo. E ele pegou e foi para casa, andando, tantos anos deficiente, tantos anos precisando de ajuda. Porém, Jesus chegou e agora Jesus foi ali e deu a cura para aquele homem que ele tanto almejava. Então, professores, tem muitos estudiosos que falam ali sobre o tanque, sobre o anjo, sobre isso, sobre aquilo. Então, se a gente for analisar, tem muitas coisas assim que a gente para pensar, mas como? É isso, aquilo? Porém, para a criança, você não precisa entrar nesses detalhes. O que a criança precisa entender? Que Jesus, ele faz qualquer tipo de milagre, independente do anjo descer e agitar as águas ou não, Jesus, ele chega na hora certa, Jesus faz um milagre, ele é todo poderoso. Então, o que a gente entende sobre isso, né? Tem vários estudiosos que falam que o movimento das águas, que era a junção, porque o tanque vinha, né, eles recebiam águas de outros lugares, então tinha essa junção das águas, onde as águas se moviam, e como ser umas águas termais, né, água termal geralmente, né, cura várias enfermidades, porém eu ainda fico com um texto bíblico, né, eu ainda acredito que sim, que realmente desceu um anjo, porque a Bíblia diz o quê? Que as águas, elas eram movidas e que quem estava enfermo saía com a cura. Era todo tipo de enfermidade. E se a gente for ver as águas termais, né, não vai curar uma pessoa com cega, não vai curar outro paralítico, não vai curar essas deficiências, né? As águas termais, elas nos ajudam para a circulação, tem tantos benefícios, porém não para essas curas. Então, eu fico com um texto bíblico que fala, né, que ali as pessoas, elas entravam dentro da água e elas eram curadas de qualquer enfermidade. Então, o que a gente tem que dizer para a criança? Que Jesus, ele cura, independente disso e daquilo, Jesus, ele sempre chega com a resposta e com a solução. Então, como é que eu concluiria ali, né? Eu entraria ali no nosso objetivo, sobre aqui
sobre o agradecer, né? A gente tem que agradecer pela bondade de Deus, né? Devemos agradecê-lo todos os dias, porque Ele se importa conosco, Ele se importou com aquele homem, né? Aquele homem disse que ele não tinha ninguém que o ajudasse. A gente poderia ver, né? Ele poderia ter famílias, mas assim, não poderia estar 100% ali com ele, né? Então, o que acontece? Jesus, ele sempre nos ajuda, Jesus, ele se importa conosco e nós devemos agradecê-los pelo seu amor e a sua bondade conosco. Então, aqui tem um acróstico, né? Então, por que a gente tem que agradecer a Deus? Pelo seu amor, que é profundo e incondicional. Por que a gente tem que agradecer a Deus? Pela sua generosidade, porque Ele é bondoso para com todos. Por que temos que agradecer? Porque Deus, Ele é reto, Ele é justo. Temos que agradecer a Deus também. E aqui tem várias coisas, né? Pela aciedade de Deus, que significa que Deus é autoexistente e Ele não precisou de nada e ninguém para existir. Então, aqui tem várias palavras, né? Com D, o que é? Temos que agradecer a Deus, porque Deus não trata as pessoas com desigualdade, né? Todas as pessoas, Deus tem amor por todas. Temos que agradecer a Deus porque somos eleitos, Deus nos escolheu e nos chamou para ser filhos de Deus. Temos que agradecer a Deus pela sua criação. Agradecer a Deus porque Ele é eterno. E temos que agradecer a Deus porque Ele nos revelou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos salvar por amor, porque Ele se importa comigo e com vocês. Então, agora, daí eu contaria o versículo bíblico para a criança. Eu dizia, crianças, está vendo essa maletinha aqui? O que tem nessa maletinha? A Bíblia vai dizer o quê? Que, né, Jesus, ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Então, a gente vai abrir aqui a maletinha e aqui dentro vai estar o versículo bíblico, né? Porque tudo isso ele conquistou na cruz do Calvário. Foi lá na cruz do Calvário que nós temos direitos de ser chamados filhos de Deus. E foi na cruz do Calvário que ele carregou, né, as nossas enfermidades, as nossas doenças. Então, a gente pode, sim, chegar e confiar no Papai do Céu, porque ele tem poder para todas as coisas. Então, é uma maletinha. Abriu, tá o versículo bíblico. Como é que eu fiz? Fiz a impressão, né, das folhas. Aqui no centro, eu peguei uma folha sulfite, dobrei ao meio, colei essa parte preta de um lado da folha, colei essa parte preta do outro lado, colei as alças e dentro eu só colei o versículo bíblico. E agora, o que tem mais, né? Ali está o nosso memorizando. E eu contaria agora para as crianças. Eu falei, crianças, agora seria um momento, sabe, professores, que eu iria trabalhar com eles sobre o corpo humano. Por quê? A gente está falando aqui que Jesus, ele é o médico dos médicos, que Jesus, ele tem todo o poder. Nada é impossível para Deus. E ele nos conhece, ele se importa com a gente, ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe tudo da gente e ele sabe tudo, até os fios de cabelo, ele conhece tudo, a quantidade e as estrelas. A Bíblia diz que ele conhece a cada uma e chama elas pelo seu nome. Então, eu mostraria para a criança nesse momento, professores, eu faria um pouquinho assim de médico, né? Deixaria a criança, como a gente está falando de enfermidade, deixaria a criança conhecer um pouquinho do corpo humano. Então, eu trabalharia essa questão com eles. Então, o que eu faria, crianças? A gente aprendeu aqui que para Jesus nada é impossível, ele é o médico dos médicos, ele faz qualquer coisa e agora a gente vai conhecer um pouquinho do nosso corpo humano. Vamos conhecer? Então, aqui eu pegaria o meu jaleco, deixa eu pegar aqui, ó. Seria interessante também, professores, se cada criança sua tivesse, né, um jalecozinho. Claro que é difícil, mas quem sabe se você faz ali de TNT para criança, um coletezinho, que agora vocês vão examinar uma pessoa que está enferma. Você vai examinar. Então, aqui, eu fiz aqui tipo um chapéuzinho, também tá lá no Drive, eu colocaria. E eu entraria nesse clima, porque a criança ela vai ficar bem empolgada, porque agora ela quer conhecer o corpo humano. Poderia colocar as luvas, ó, crianças, vamos colocar as luvas, né? Todo um procedimento, tudo certinho, porque agora a nossa sala virou um centro cirúrgico, certo? Vamos conhecer então? E aqui colocaria a máscara, que está tão atual ainda para nossas crianças. E agora a gente vai examinar uma pessoa que está dodói. O nosso doente ali da nossa história era um paralítico e Jesus curou, mas agora a gente vai examinar uma pessoa. Vamos lá? E aqui eu faria no canto da minha sala
até talvez em outro lugar, até para a criança não chegar e já vir de surpresa, assim, a pessoa deitada aqui. Mas eu mostraria para a criança e eu diria, deixa eu tirar um pouquinho aqui essa máscara, e eu diria para a criança, crianças, vamos imaginar, nós somos os médicos, certo? E a gente vai examinar. Agora, olha só, ele está dormindo e ele está dodói. E agora a gente vai examinar o corpo humano para ver como que funciona, como é o corpo humano. E em tudo que você for fazer, professor, ressalte o poder de Deus, que tudo Deus sabe, tudo Deus conhece cada veia que passa do nosso corpo. Deus conhece os ossos, Deus conhece tudo da nossa vida, tudo do nosso corpo. Por quê? Porque foi Deus quem fez. Você até pode estar ressaltando, dizendo, crianças, já pensou? A gente vê aqui esse boneco deitado, vamos imaginar que é uma pessoa. Vocês lembram de Adão? Deus pegou o barro, Deus que fez. Mas olha, como que é por dentro da gente? Já pararam para imaginar? Como que é por dentro do meu braço? O que tem dentro da minha cabeça? O que tem dentro da barriguinha de vocês? Já pararam para imaginar? A gente não sabe, mas o nosso Deus conhece. E claro, né, que os médicos também estudaram muito para isso, mas tudo foi Deus quem fez. Então, vamos conhecer um pouquinho dos nossos órgãos e como ele funciona? Então, aqui você vai estar levantando o seu boneco, ó. Você vai estar levantando o seu boneco e aqui vai estar por dentro dele, certinho como é uma pessoa por dentro. A criança vai ficar bem abismada. Nossa, Pro! Eu já sabia. Uns vai dizer, né? Outros já vão ficar admirados. As crianças, assim é por dentro do nosso corpo. Nós temos os ossos. Olha como é os ossos da perna. Olha como é os dedos do pé. E ali você vai estar contando e deixa a criança se descobrir. Mostra para elas as mãozinhas. Olha, nossa mãozinha assim, mas olha como é que é os dedinhos das mãos. Olha como Deus é perfeito. O que Deus faz? Olha só. Olha a nossa cabeça. Olha aqui, aqui fica os olhos. Olha o cérebro, crianças, o nosso cérebro, olha que interessante. Agora, isso aqui são os nossos órgãos que fica dentro da nossa barriga, dentro do nosso corpo, né? E aqui você vai estar mostrando, explicando para a criança cada órgão. Pro, que difícil. Não, não é difícil. A criança ela vai se interessar muito, a criança vai gostar muito dessa experiência, porque ela não estava esperando por isso, né? Então, deixa eu só pegar aqui as outras folhas que eu acabei esquecendo. E aqui você vai estar mostrando para a criança como funciona o processo, claro, nada técnico mesmo, porque eu também não entendo, mas algo bem simplificado para a criança entender. Então, crianças, vocês estão vendo esse aqui, ó? Esse aqui é o pulmão. Olha como é o pulmão e como que ele funciona. E aqui você vai estar mostrando, ó, para a criança, né? Ó. Claro, eu vou soprar bem pouquinho, mas ali você vai ver como, né, entra o ar. Para que serve o pulmão, né? Por causa do oxigênio, do sistema respiratório. E aqui você também, eu já fiz outra imagem aqui que talvez fique mais simplificado para mostrar para a criança, porque aqui tem muitos órgãos juntos, ó, como que é o pulmão. E aqui você vai estar explicando, né, o órgão do sistema respiratório especializado na troca de gases. Sua principal função é oxigenar o sangue e eliminar o gás carbônico ou dióxido de carbono. E aqui tem toda uma explicação. Olha que legal que você pode estar fazendo, né, com seus alunos, que é 2 canudinhos, 2 balão, e aqui você vai estar respirando, né, botando o ar que entra tanto pelo nariz quanto pela boca. E agora esse aqui, o coração. Mas como é que é o coração? Será que é aquele coraçãozinho assim? Não, olha como realmente é o nosso coração. Onde que fica o coração? E você vai estar mostrando que ele fica bem no meio do peito, um pouquinho mais puxado para o lado esquerdo. Olha, para que serve o coração? Aqui também tem uma imagem mostrando, né, que o coração localiza ali na parte central da caixa torácica, pouco inclinado para a esquerda. Então, que a função do coração é bombear o sangue para o corpo todo. E o coração bate 100.000 vezes por dia. Então, são algumas curiosidades. Olha o estômago, crianças, a comida que a gente come, vem pra cá. Olha os rins.
Esse aqui ele vai filtrar o nosso líquido que a gente bebe. Olha só o intestino, né? Olha que interessante. Então, tudo isso aqui, professores, vai aprimorar e ainda dizer para a criança, né, que tudo do nosso corpo Deus sabe, Deus faz, Deus cura todas as doenças. Às vezes algum órgão da gente está dodói, mas o nosso Deus, ele tem poder para curar todas as enfermidades. O paralítico estava dodói da perna, mas o nosso Jesus, com uma palavra, só mandou, levanta-te. E o dodói que ele tinha na perna, na mesma hora, ficou curado. Porque esse é o poder do nosso Deus. Às vezes está com dodói na cabeça, o nosso Deus tem poder para curar. Está com dodói no braço, o nosso Deus tem poder para curar, porque Ele conhece todo o nosso sistema, Ele conhece todo o nosso corpo. Então, professores, isso aqui tá tudo lá no Drive para você. É só você baixar. É bem interessante, bem legal. Então, o que você pode também, como eu fiz isso aqui? Tá lá no Drive, eu só botei palitinho de churrasco dos dois lados, era uma janelinha, eu só cortei para fazer como se fosse a coluna, as entradas do tanque de Bethesda. Então, tem bastante impressão lá no Drive para você. E outra coisa interessante também, até que eu trouxe o meu celular, que no momento que você está mostrando o coração, você pode estar, deixei lá no Drive para você, botando o sonzinho do coração para a criança escutar. Deixa eu ver se dá para botar bem pertinho aqui. Ó. Deixa eu ver se dá. Consegue escutar? A criança escutar o sonzinho do coraçãozinho batendo? Olha que legal, né, professores? E ela, às vezes, a criança realmente achar que o coraçãozinho é aquele, né, que sempre está nos desenhinhos. Porém, não, é bem diferente. E aqui que eu fiz aqui também agora, a criança fez aquele boneco, ele viu, né, aquele boneco, aquele processo, agora ela vai se ver lá no raio-x. Então, aqui é uma câmera fotográfica, claro que a máquina de raio-x não é assim, mas a gente vai trazer crianças, agora eu quero ver como que está os ossinhos de vocês. A gente viu aqui desse bonequinho como é todo ali o corpo por dentro, agora eu quero ver o de vocês. Então, vamos lá, quem é o primeiro que eu quero bater um raio-x? E ali você vai estar batendo o raio-x da sua criança. Como? Vamos fazer um exemplo aqui com o Jonadab. Jonadab, não te mexe. Levanta a perna, levanta o braço, faz uma posição. E ali você vai estar falando, Jonadab, eu quero bater o raio-x da sua cabeça. Vamos ver como está a sua cabeça por dentro. E ali você vai estar fingindo que vai estar batendo o raio-x. Espera aí, não se mexe, tá? Jonadab, agora o teu pé, bota o pé para frente. Isso, vamos lá, bota lá, deixa eu bater o raio-x do teu pé. E ali você vai estar fazendo, brincando com seus alunos. Agora a gente vai ver esse raio-x para ver como que está o ossinho de vocês. Novamente eu vou pegar a câmera do meu celular, vou ligar aqui a lanterna e agora dentro da caixa eu vou tirar o raio-x que foi batido, que é, vamos ver como está a cabeça do Jonadab. Vamos ver o crânio do Jonadab, olha só. E ali você vai estar mostrando, nossa, olha só como é a sua cabeça por dentro. A gente bateu o raio-x agora. E o pé do Jonadab, deixa eu ver. E aqui vai estar várias impressões aqui dentro que você pode estar fazendo com a sua criança. Olha que legal. E a sua criança vai ver aqui como se fosse realmente um raio-x que foi batido, tirado dela. Claro que depois você conta, né, que é só uma brincadeirinha, mas é só para brincar, entrar naquele clima de que elas bateram o raio-x e elas estão se vendo por dentro. Tem aí as touquinhas também, né, para a criança colorir, e essa aqui. Tem aí também um bonequinho que a criança pode estar colorindo ali e fazer grampear em cima, né? Ela vai desenhar o rostinho, se é menina ela pode continuar a extensão do cabelinho. Pode desenhar uma roupinha, levantou aqui a folhinha, você vai estar grampeado, ela vai ver como é, né, os ossos dela por dentro. Ficção da aprendizagem tem bastante lá no Drive para você. E a lembrancinha que também é uma maletinha e dentro está o nosso versículo bíblico, né? Vai estar menorzinha e a criança vai abrir e dentro dela vai estar o versículo bíblico. E a nossa aula já acabou. Mas semana que vem nós estaremos aqui novamente e aguardando por vocês, ok? Então, até semana que vem!